Neste vídeo vou apresentar uma cadeira de investigação operacional. Se estiver interessado em ver outras matérias, como análise matemática ou cálculo, álgebra linear ou estatística, ou a gestão para baixo, vá à lista de reprodução correspondente, que existe um vídeo para cada uma. Portanto, de qualquer maneira, está aqui o contacto matcep.com. E, portanto, vou passar à apresentação da cadeira de investigação operacional e a matéria sobre a qual eu dou explicações. Vou começar por dizer que a investigação operacional é uma área muito vasta da matemática aplicada e bastante recente. A investigação operacional surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e com aplicações civis só a partir da Segunda Guerra Mundial. Já que na Segunda Guerra Mundial um grupo de cientistas muito grande juntou-se e desenvolveu este corpo de conhecimento que, após a guerra, foi aplicado em termos civis. Os temas que eu vou aqui apresentar da investigação operacional, porque há muitos mais, são estes: a programação linear, os transportes e a afetação, a teoria das redes, a programação inteira e aqui vários temas que já analisamos. A clássica é a programação linear. Ora, vejamos aqui. A programação linear consiste em maximizar ou minimizar uma função objetivo sujeita a determinado tipo de restrições. É esse o objetivo. Portanto, começamos por formular problemas, portanto, equacionar problemas é talvez a parte mais delicada, porque depende um bocado da área em causa. Portanto, é preciso perceber do tema para equacioná-los. Os métodos gráficos para resolver problemas de programação linear, que direi PL, é mais simples, isso só pode ser feito quando temos apenas restrições com duas variáveis. Como, por exemplo, produzir dois produtos, pregos e parafusos, e queremos saber qual a quantidade de pregos e a quantidade de parafusos que maximiza o lucro. Admitindo que temos uma fábrica que faz pregos e parafusos e queremos fazer o planeamento da produção. Aí os métodos gráficos funcionam. Mais duas variáveis já não dá. Então, para muitas variáveis temos métodos tabulares. Estes métodos tabulares, conhecidos por algoritmo do simplex, é uma técnica que permite achar o máximo ou o mínimo de uma função objetivo com um número de variáveis tão grande quanto se queira, sujeito a um número de restrição também tão grande quanto se queira. O algoritmo do simplex puro só se aplica a determinado tipo de restrições. Se as restrições forem de vários tipos, temos que recorrer a métodos alternativos, como seja o método Big M, do M grande, ou o método das duas fases. Portanto, estes são simplex especiais. Depois, vem a teoria da dualidade. Ora, a teoria da dualidade, há um conceito do problema primal e do problema dual, e vice-versa, porque o dual de um é o primal do outro e o primal é o dual, portanto. E nessa teoria da dualidade, há que saber escrever o problema dual, que há determinadas regras para fazer isso. Há teoremas da dualidade, como seja o teorema dos desvios complementares, que nos diz basicamente que no ótimo as soluções do primal e do dual são iguais. As soluções da função, o valor da função objetivo. Aqui há uma troca de coeficientes da função objetivo com termos independentes e vice-versa. Mas que eu só estou a apresentar a cadeira, isso só aqui ao estudar o assunto é que se pode analisar. Depois temos a interpretação económica. A dualidade tem interpretações económicas interessantes. As variáveis principais correspondem a níveis de produção, se estivermos a falar de um planeamento de produção. Ou poderíamos ter a capacidade não usada, está aqui um erro ortográfico, portanto, editar isto. Não ligo aos erros ortográficos, às vezes a escrever lá aparece e sai assim. Portanto, capacidade não usada, por exemplo, suponhamos que estamos a utilizar máquinas
e uma máquina pode ser usada 100 horas por dia, mas o plano ótimo diz que só deve ser usado 80. Então temos uma folga de 20. Isso é uma capacidade não usada. Temos o conceito de preço-sombra, que é um conceito muito importante na dualidade, que basicamente o preço-sombra não passa disto. É se o B1 variar de uma unidade, então a função objetivo varia do valor da variável do dual y1. Portanto, permite-nos saber qual é o impacto na função objetivo, dando variações marginais, unitárias, aos segundos membros das restrições. E temos o conceito de perda de oportunidade. Portanto, todos estes assuntos têm interpretação económica no contexto da dualidade. E também sai como subproduto um algoritmo conhecido por algoritmo dual do simplex, que é útil na pós-otimização. Ora, o que é pós-otimização? A pós-otimização, após termos um problema otimizado, sabemos quais são os níveis de produção, se eu imaginar um plano de produção, para que maximize o lucro. Mas, por qualquer motivo, há uma mudança em alguns parâmetros. Queremos, por exemplo, variar os coeficientes da função objetivo, que correspondem a custos unitários ou a lucros unitários. Se for maximizar o lucro, corresponde a um lucro unitário. E queremos variar esse lucro unitário. Portanto, a pós-otimização vai saber qual é o impacto que há na função objetivo, fazendo uma variação nos Cs, que são os coeficientes da função objetivo, ou nos Bs, que são os termos independentes. Essa variação pode ser fixa, e então, fixa quer dizer, eu vou passar de 3 para 8. E nesse caso tenho a pós-otimização pura. Ou então fazer a análise da sensibilidade, que consiste em dizer entre quanto, qual é o intervalo entre o qual o parâmetro pode variar, de tal maneira que o plano de produção não varie. Ou seja, a base ótima seja a mesma. A linguagem rigorosa. Isso pode ser feito para os coeficientes da função objetivo, como já disse, para os termos independentes, para os coeficientes técnicos. Os coeficientes técnicos são os elementos da matriz. Estes coeficientes técnicos normalmente mudam por alterações tecnológicas. Para produzir é preciso ter máquinas e, ao longo da história, as máquinas têm mudado muito. Pensemos na máquina a vapor e depois passou-se para outras coisas. E hoje temos fábricas completamente automatizadas. Portanto, estes coeficientes técnicos variam conforme a tecnologia. Portanto, quando há renovação tecnológica, há alteração nos coeficientes técnicos e nós queremos saber até quanto é que se pode variar esses coeficientes técnicos de maneira a que o nosso plano de produção não se altere. E pode-se também adicionar variáveis que equivale a produzir mais um produto. Imaginemos que, no exemplo que eu tinha falado, produzíamos pregos e parafusos e agora queremos passar a produzir porcas também. Porcas para os parafusos, não é? Logo, estamos a introduzir um produto, estamos a introduzir uma variável adicional. Podemos também introduzir restrições adicionais. A restrição adicional pode ser, por exemplo, nós temos, não se pode gastar mais quanto, não se pode gastar mais horas do que as que temos, não podemos ter mais que não sei quantos trabalhadores, e agora, numa situação de crise, temos uma restrição de mercado. Por exemplo, assim, não se deve produzir mais de não sei quanto porque não há escoamento no mercado interno e também não se consegue exportar. Portanto, isso corresponde a introduzir restrições. E aumentando restrições, altera o problema. Evidentemente que existem softwares que fazem isso. No entanto, a experiência mostra que se as pessoas não souberem em problemas pequenos, pequena dimensão, como é que isto funciona, depois só que os softwares não compreendem bem como é que aquilo funciona. Bem, com isto, apresentei a programação linear, que é o tema clássico da investigação operacional, o primeiro. Agora, a afetação e os transportes.
Bem, em que é que consiste o problema dos transportes? O problema dos transportes consiste em ter um determinado número de armazéns e um determinado número de, por exemplo, hipermercados ou supermercados. Os armazéns designam-se por origens e os supermercados designam-se por destinos. O nosso objetivo é transportar mercadoria dos armazéns para os supermercados. E isto numa rede a nível nacional. Eu posso transportar produtos que estão em Coimbra para o Porto, ou para Lisboa, ou até para Coimbra, ou para Faro. Mas há outra fábrica em Aveiro que também pode fazer o mesmo. E outra em Lisboa que pode fazer o mesmo. O que nós queremos saber é qual a distribuição dos transportes, de tal maneira que o custo fique mínimo. Portanto, o custo total fique mínimo e se garanta que satisfaz a procura e também a oferta, já que se quer escoar todo o produto que temos no armazém ou na fábrica. Para isso, é necessário encontrar uma solução básica inicial. Essa solução básica inicial existem várias técnicas que a permitem calcular. Uma delas é conhecida pelo método Canto-Noroeste, outra pelo método domínio da matriz de custos, outro pelo método Vogel e ainda há mais. Portanto, mas eu vou-me limitar a estes três. Tendo uma solução inicial, para não fazer uma solução ad hoc, naif, uma solução ad hoc é eu dizer assim, olha, mande tantas toneladas para ali, tantas toneladas para acolá, e a olho de maneira a que a gente mande tudo que pedem e também esgote tudo que temos. Agora, essa distribuição ad hoc de certeza que não vai conduzir ao custo mínimo. E, portanto, estes métodos iniciais são métodos que já dão, de certo modo, uma pequena otimização, embora não seja o mais pequeno. Logo, há necessidade de fazer uma melhoria da solução. E essa melhoria da solução obriga a estudar um conceito que é conhecido por teoria dos percursos. E depois temos um algoritmo muito famoso, que é um algoritmo de Delancey, ou o método Stepping Stone, que permite, com base na teoria dos percursos, otimizar com critérios de paragem. Isto é, a gente sabe quando é que está no ótimo. Como é óbvio, não vou desenvolver aqui o algoritmo do método Stepping Stone. Bem, é nisto que se baseia os transportes. A afetação. A afetação aplica-se como é que nós, tendo um determinado número de tarefas e um determinado número de trabalhadores que são igualmente especializados, ou seja, conseguem fazer todos essas tarefas, como é que nós devemos afetar o trabalhador à tarefa de maneira a que o rendimento seja máximo? Por exemplo, vamos imaginar que temos pintores e temos que pintar as paredes do exterior, temos que pintar as paredes do interior ou outras coisas. E agora, há trabalhadores que funcionam melhor no interior, outros no exterior, portanto, nós queremos distribuí-los de maneira a que o tempo total ou o custo total da tarefa seja o mais pequeno possível. Outra é, por exemplo, no desporto. Imaginemos, por exemplo, atletismo, estafetas, portanto, com 4 partes. Primeira parte, segunda parte, a terceira parte e a quarta parte. O primeiro vai passar o testemunho ao segundo e o segundo ao terceiro e assim sucessivamente. O treinador deve saber que o João é bom no princípio, o outro é bom no meio e o outro é bom no fim. Porque aí há fatores psicológicos em que há pessoas que na parte final vão-se abaixo e pretende-se um indivíduo que na parte final que dê luta. E, portanto, vai-se atribuir, vai-se fazer a afetação de acordo com isso. Portanto, tendo matrizes apropriadas, nós conseguimos utilizar esta técnica, que é um método conhecido pelo método húngaro. A transposição é um problema equivalente aos transportes, só que, em vez de ter origens e destinos, temos origens, entrepostos e destinos. Ou seja, o entreposto é uma espécie de um armazém onde nós podemos transportar para lá e depois mandar de lá para o outro lado. Agora, associado aqui aos transportes e à afetação, e até na programação linear, que eu não falei, existem determinadas patologias que têm regras para ser curadas quando têm cura. Bem,
Este problema da teoria de redes, este tema, é um tema mais moderno. É um tema mais moderno. As redes, temos muitos exemplos de redes. Temos uma rede de esgotos, temos uma rede de energia elétrica, temos uma rede de água, temos uma rede de telemóveis, temos uma rede de computadores. Portanto, há muitas redes. E essas redes têm uma teoria. Essa teoria de redes é baseada na teoria dos grafos. E, portanto, a teoria dos grafos, por sua vez, está ligada à matemática discreta. Portanto, daqui se vê que a investigação operacional tem muitas interligações. Portanto, aqui nós vamos estudar apenas os grafos, o mínimo, porque o nosso objetivo aqui é usar algoritmos de otimização de redes e não estar a estudar as redes em si. Estão aqui 4 algoritmos muito famosos de otimização. O algoritmo de Dijkstra, que é o algoritmo do caminho mais curto, o algoritmo de Kruskal, que é a árvore de suporte mínimo, o algoritmo máximo fluxo de Ford-Kelsen e o fluxo a custo mínimo. O Dijkstra permite-nos achar qual é que é o caminho mais curto entre 2 pontos, tendo várias hipóteses. A árvore de suporte mínimo serve, por exemplo, para um plano de crise. Imaginemos que estamos numa catástrofe e fica-se sem rede. Portanto, não temos rede de água, não temos rede de energia elétrica, etc. Portanto, tem que haver planos de contingência que permitam ligar a rede pelo mínimo, porque as redes têm redundância. Por exemplo, se cair um poste num determinado sítio, não fica Lisboa toda às escuras, porque há redundância de redes, portanto a energia pode vir do outro lado. Mas num plano de contingência, nós podemos ter uma árvore de tal maneira que tudo está ligado a tudo pelo mínimo. Para além, a rede da internet, por exemplo, é uma rede com alta redundância. Portanto, a internet foi feita de tal maneira que é impossível. Foi criada por causa da Guerra Fria, em que a rede foi criada de maneira que ninguém a consegue destruir. Portanto, ninguém consegue destruir a internet. Se houver uma guerra, ela não é destruída, porque o número de ligações é de tal ordem redundante que era preciso ir a todo o local e era como matar um por um. Portanto, não é possível destruí-la. O algoritmo de Ford-Kelsen é um algoritmo que nos permite enviar o máximo fluxo de um ponto para o outro, de uma fonte para um destino. Isso tem importância no trânsito, tem importância na internet, tem importância em vários assuntos. E o fluxo a custo mínimo. Aqui já não é o máximo fluxo. Nós estamos interessados em mandar 10 unidades de fluxo, mas queremos saber qual o caminho que deve seguir o fluxo de tal maneira que o custo seja mínimo. Não é igual ao caminho mais curto. O caminho mais curto não tem fluxo. Portanto, não há capacidade, como tem aqui, não é? Bem, isto é a teoria das redes. Depois temos outro capítulo da investigação operacional, que é a programação inteira. Na programação inteira, vamos ter aqui os vários tipos de problemas que a programação inteira, os mais básicos, evidentemente, que a programação inteira resolve, como a seleção de projetos de investimento, a localização de armazéns, rotas de veículos, afetação e escalas de trabalhadores, o problema do caixeiro viajante, que é muito conhecido, entre outros. E para resolver estes problemas da programação inteira, temos o método de relaxação, o método de verificação de limite e heurísticas. Ora, estes problemas da programação inteira são mais complicados que a programação linear. Embora possa parecer uma contradição, porque só trabalha com números inteiros, mas realmente é mais complicado. A relaxação consiste em, basicamente, torná-lo num problema de programação linear e escolher a solução que está mais próxima. Isto em termos, assim, muito gerais. A bifurcação em limite vai-se fazendo vários problemas de programação linear até chegar a um ponto em que não se pode bifurcar mais. E aí temos o outro. E as heurísticas são técnicas aproximadas que nos permitem calcular uma estimativa do problema, mas não é uma solução exata. Por exemplo, o problema do caixeiro viajante é impossível de resolver
para um número de nós muito grandes no grafo. Se eu tiver um grafo muito grande, portanto, com 50 cidades ou 100 cidades, se formos listar todas as hipóteses, nenhum computador a listar consegue aquilo em tempo útil. Em tempo útil é na vida de um homem. E por isso as heurísticas são técnicas que há especialistas nesta área que vão encontrando. Heurísticas são tipo receitas culinárias que mais ou menos resolvem um problema, otimizam sem ser globalmente, mas mais ou menos. Agora, outros temas. E esta lista aqui podia ser muito maior. Mas eu também não tenho por objetivo dar explicações sobre toda a investigação operacional. Eu tenho por objetivo dar explicações sobre a investigação operacional dos temas que eu estou aqui a apresentar, porque esta lista é quase interminável. Portanto, temos aqui estes vários temas que eu aqui considerei, foi a gestão de projetos, e vou-me ficar apenas pelo CPM e pelo PERT. Basicamente é a ordem como os projetos devem ser, as tarefas devem ser feitas. Por exemplo, uma casa tem que se começar pelos alicerces e acaba-se, se calhar, nas pinturas. Portanto, e há coisas que não se podem fazer antes de outras. Por exemplo, eu não posso pintar uma parede antes de fazer a parede. Não posso meter o telhado antes de ter feito Posso não ter posto as paredes, mas os pilares pelo menos têm que lá estar. E, portanto, como há precedências, o CPM é uma técnica que permite saber qual é que é a duração mínima do projeto. E depois técnicas de aceleração, só que quando se quer acelerar um projeto, portanto, que corresponde a uma obra, se quiser que seja mais rápido, fica mais caro. A teoria das filas. A teoria das filas, temos aqui o MM1 e o MMS. O MM1 é só com um servidor e o MMS é com S servidores. Esta teoria é muito utilizada quando se vai a um determinado sítio e tira-se uma senha. E se formos, por exemplo, a uma loja de operadora de telemóveis, para ser atendido, tira-se uma senhazinha. E lá na senha diz assim, tempo previsto de ser atendido, meia hora. Ora, aquela meia hora é feita com base nesta teoria das filas, que eu não vou agora aqui desenvolver. Aqui entram conceitos de probabilidade. Como, aliás, também aqui no PERT, também entram conceitos de probabilidade. É, digamos, a gestão de projetos, mas em termos probabilísticos. Bem, e finalmente, meto aqui a teoria da decisão. A teoria da decisão é muito importante em todas as áreas, principalmente para os políticos, que têm que tomar decisões. Mas não só para os políticos, as empresas têm que tomar decisões. E, portanto, as decisões devem ser tomadas de uma forma o mais científica possível. A investigação operacional dá-nos instrumentos para tomar decisões de uma forma racional. Temos várias situações. Temos uma situação de incerteza, temos uma situação de risco, em que está associada a uma probabilidade. Na incerteza não há probabilidade associada. E, no caso de não haver probabilidade associada, que é o mais certo, temos 3 alternativas para tomar a decisão. Temos uma decisão otimista, uma decisão pessimista e a chamada regra de Savage. O Savage, como se queira dizer. O otimista é aquele que pensa logo na melhor solução. O pessimista, como é óbvio, pensa na pior. E o Savage é um indivíduo mais equilibrado, pensa ali num compromisso entre as duas, entre o otimista e o pessimista. Mas quem é otimista corre determinados riscos, mas também pode ganhar muito, mas também pode perder tudo, não é? O pessimista não arrisca muito, não é? E este é intermédio. Agora, numa situação de risco, há probabilidades a priori. Ou seja, eu tenho a priori probabilidades de acontecer determinadas coisas. E a minha decisão é feita com base nessas probabilidades. Temos a técnica do mínimo arrependimento e temos a técnica da probabilidade da indiferença. Que é quando eu tenho 2 alternativas para decidir, eu posso decidir por austeridade ou por crescimento. E se
eu tiver como probabilidade da indiferença, que tanto vale a austeridade como o crescimento, eu posso, é-me indiferente, ter austeridade ou ter crescimento. Vamos admitir que há dois partidos políticos que um tem a ideia de não haver austeridade e haver crescimento, e outro tem a ideia de haver austeridade e não haver crescimento. Ora, quem é que tem razão? Depende. Se a probabilidade da indiferença for igual, ambos têm razão. É uma questão de gosto. Do ponto de vista macroeconómico, é uma questão de gosto. Se quiser ir pela austeridade, vai pela austeridade. Se quiser ir pelo crescimento, vai pelo crescimento. Agora, se a probabilidade da indiferença for maior para o crescimento do que para a austeridade, é um erro ter austeridade em vez de ter crescimento. Tomar medidas de austeridade em vez de tomar medidas de crescimento. Ou vice-versa. Portanto, se a probabilidade da austeridade for mais pequena do que a outra, portanto, é preciso ponderar essas situações. Isso consegue-se fazer muito bem através de árvores de decisão. Basicamente, isto que eu estou a apresentar neste vídeo acaba por ser uma árvore de decisão. Porque eu o que estou aqui a apresentar eu estou a dizer aqui investigação operacional, depois programação linear, afetação, redes, programação inteira. Eu estou tenho uma árvore. Portanto, isto é uma árvore de decisão. Estas árvores de decisão podem ser muito grandes e permitem-nos levar a tomar a melhor decisão. E aqui temos o valor da informação. O valor da informação, basicamente, é o seguinte. Todos os países têm serviços secretos de informação. E têm serviços secretos por uma questão de defesa e por questões económicas. Porque quem está na posse da informação, tem mais vantagens do que aqueles que não têm a informação. Portanto, só que a informação tem um custo. E o decisor deve pensar assim. Se o valor da informação, que eu tenho que pagar para ter informação, se o valor da informação for maior do que o benefício que eu vou ter por ter essa informação, quer dizer que eu não atribuo, não me interessa comprar aquela informação. Agora, se o valor da informação for menor do que o que eu vou beneficiar, eu compro a informação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu consigo comprar informação de que na zona tal vai lá passar o metro. Vai-se lá construir uma estação de metro. E aquilo é um terreno que não tem nada. E, portanto, o valor comercial daquele terreno é muito baixo. O dono daquilo vende aquilo, como se costuma dizer, por tudo e meia. Quem tiver a informação que dali por 3 ou 4 anos vai lá passar o metro e essa informação for segura, ele é capaz de pagar alguns milhares de euros por essa informação, porque sabe que pode começar a urbanizar aquilo e depois vende aquilo muito caro. É nesse sentido que o valor da informação é importante. Pronto, e já me alonguei um bocado, mas a investigação operacional é um tema muito vasto, como se pode ver.